Se liga nisso, ciúme de namorada, inveja profissional, brigas judiciais, buracos no roteiro, envelhecimento do elenco. Galera, o fim de Chaves foi um emaranhado, foi um amontoado de situações e mesmo assim o programa tentou resistir com todas as forças. O sucesso de Chaves é inegável, tipo um baita sucesso. Mas você sabe realmente como e por que ele acabou? Qual foi o último episódio? Aliás, foram 2 finais em anos diferentes. Vem comigo pra saber de tudo agora. Hey, Nestranks, Peter aqui. Fala sério, não dá pra confiar em quem não gosta de Chaves, né? Ou tu vai confiar no cara que fala pra você, eu não gosto, nunca gostei, estranho, né? São gerações e gerações que cresceram assistindo os episódios, geralmente tudo fora de ordem. A gente adorava muito isso, né? E justamente por conta dessa falta de ordem que a gente assistia, muita gente até hoje pergunta qual foi realmente o último episódio da série daquele menino do barril. Você sabe qual? Porque assim, se por um lado as histórias do Chaves eram muito divertidas, brilhantes, né? E ao mesmo tempo simples, por trás das câmeras aconteceu muitas coisas que levaram ao fim da série. Por 2 vezes. Tá bugado? Pois é, mas calma que agora eu vou te mostrar agora como que Chaves acabou. Mas antes eu quero o seu comentário. De 0 a 10, qual a nota que você dá para Chaves, para Chapolin? Comenta aqui embaixo. Manda ver. Galera, o Chaves ficou quase 20 anos no ar. Como seriado independente, ele foi feito entre os anos 1973 e 1980. Depois ele foi reduzido e passou a fazer parte de um programa que reunia outras minisséries do Roberto Bolanhos. Além do programa de TV, a Turma do Chaves também fazia várias turnês nacionais e internacionais. Tinha vários produtos licenciados e tal, né? O Chaves era um sucesso estrondoso e uma máquina de fazer dinheiro. Só pra você ter noção, quase 2 décadas, né? Pra começar a treta, a gente tem que ir pros bastidores da série. Porque o que rolava ali foi fundamental pra gerar o início do fim, ou seja, foi ali que começou tudo. Vocês já devem ter ouvido falar daquele boato, né, que o Roberto Bolanhos, que é o Chaves, tinha ciúme do Carlos Villagrán, que é o Kiko. Por quê? Porque o Carlos foi namorado da Florinda Mesa, que é a dona Florinda. Eles namoraram e terminaram enquanto todo mundo ali trabalhava junto. E foi um namorinho que não durou muito, tipo, passou rápido. Mas, segundo dizem, foi o suficiente pro tio Esperito aconselhar que aquilo ali não fosse à frente. O Carlos e a Florinda terminaram. E um tempo depois o tio Esperito e a Florinda começaram a namorar. Depois casaram e ficaram juntos até o fim da vida dele. Mas isso seria suficiente para abalar as estruturas do elenco e dar fim no seriado? Não, né? Segundo Carlos Villagrán, que é o Kiko, o que pegou mesmo foi um ciúme profissional. O Carlos deu várias entrevistas ao longo dos anos, dizendo que o problema foi que o Kiko ficou muito mais popular que o Chaves, que era o protagonista do programa. E por isso Roberto Bolanhos começou a cortar o Kiko, deixou um pouquinho mais ele de lado. Começou com o Kiko aparecendo em menos episódios, até que no final o Kiko saiu de vez da série, no final de 1978. E justamente esse fato arrastou uma série de outros acontecimentos que foram determinantes para o fim do Chaves. Quando o Kiko foi cortado, não foi só do programa Tia Esperito, ele foi cortado da Televisa. Isso significa que ele não tinha mais como trabalhar no México. O Roberto, junto com a Televisa, forçaram a barra para que o Carlos não pudesse mais fazer o personagem Kiko. E aí começou a primeira treta judicial. O Roberto, ele detinha os direitos de criação do personagem Kiko. E o Carlos afirmava que todas as características essenciais do Kiko eram dele, né? Os trejeitos, as bochechas, etc. Enfim, o Roberto Bolanhos, ele criou o personagem Kiko. Os trejeitos, a personalidade, ok, foi criada pelo Carlos. Mas isso foi só o início do problema. O Carlos não tinha mais como trabalhar, galera. Ele não podia mais fazer nada. E aí olha o que aconteceu. Poucas semanas depois que o Kiko foi mandado embora, no início de 1979, o Seu Madruga abandonou a série. Diferente do Carlos Villagrán, o Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, ele não foi cortado. Ele saiu em solidariedade ao Kiko. Ele achou injusto o que fizeram com o Carlos. Depois disso, os dois, né, o Carlos e o Ramon, seguiram juntos no programa solo do Kiko, o seriado Aqui Kiko. E aí, justamente por causa de todas essas questões judiciais, o Carlos teve que mudar o modo de escrever o nome do Kiko, a cor das roupas, e ele teve que se mudar do México para fazer esse programa na Venezuela. Era aquele programa que o Seu Madruga tinha uma vendinha e o Kiko trabalhava para ele. Você chegou a ver esse programa? Mas enfim, né, sem 2 dos personagens mais marcantes do Chaves, o programa do Chaves teve que passar por várias reformas de elenco e de roteiro. Porque assim, galera, o Chaves, ele precisava muito do Kiko e do Seu Madruga para rodar o enredo, para rodar a história, para ter história. Se a gente parar para pensar, o Seu Madruga, tipo, era um grande amigo do Chaves. Era o mais próximo de um mentor que ele poderia ter ali na vila. E ele também era quem mais perdia paciência com o Chaves. Era o âncora da série. O Seu Madruga era o âncora da série, concorda? As coisas, as piadas aconteciam em cima dele. Quem fazia era o Chaves, ok? O Kiko e tal. Mas acontecia em cima do Seu Madruga. Então, sem o Seu Madruga, quem que ia ameaçar o garoto? Por outro lado, né, sem o Kiko,
não tinha mais o principal oposto do menino pobre, que sempre tinha fome, né, que não tinha brinquedos legais. A Dona Florinda não ia ter mais o filho para defender e nem o vizinho para bater. A bruxa do 71, quer dizer, a Dona Clotilde, né, não ia ter mais o amor platônico morando na casa ao lado. E essa era a essência da personagem dela. O core do humor da Dona Clotilde não existia mais. A Chiquinha ia ficar órfã. Um dos maiores perrengues do Seu Barriga era ter sempre que cobrar o aluguel do Seu Madruga e ser enrolado por ele, concorda? Vocês estão vendo o tamanho do problema que o programa teve sem o Kiko, mas principalmente sem o Seu Madruga? A série tinha muito a perder. Várias das principais piadas, sabe, dos bordões, das cenas clássicas que se repetiam em todos os episódios, simplesmente não tinham mais como acontecer. Pensa comigo, quem era a principal pessoa pro Kiko fazer gentalha? Quem? Quem que ia apanhar toda hora da Dona Florinda? Quem que ia levar um tabefe da Dona Florinda? Quem que ia bater no Chaves, daquele cascudo no Chaves? Quem que ia correr das investidas da Dona Clotilde lá, do aluguel do Seu Barriga? Pô, quem é que ia cuidar da Chiquinha? Quem que ia cair de gaiato toda hora naquelas confusões que as crianças aprontavam? Por isso o Roberto, que também era produtor e roteirista do programa, teve que se virar nos 30 para continuar com as histórias. Vários roteiros foram reaproveitados, regravados mesmo, né, com as falas do Kiko e do Seu Madruga redistribuídas para outros personagens que ainda estavam ali. Ou seja, eles estavam tentando recriar a história que já tinha sido escrita tanto para Seu Madruga quanto para Kiko, colocar isso para outros personagens que já existiam ali, ou estavam sendo inseridos. Por isso que a gente via, às vezes, episódios muito parecidos, mas com o Jaiminho e a Dona Neves fazendo cenas que eram do Seu Madruga, ou o Nhonho e a Pops fazendo cenas que originalmente foram do Kiko. Para completar a estratégia e não deixar a peteca cair, o Roberto começou a investir mais nos episódios da escolinha do professor Girafales e também deu início à fase do restaurante da Dona Florinda. Mas, né, a verdade seja dita, por mais que alguns episódios dessa fase sejam muito maneiros, com essas mudanças o público esfriou, lógico. 1980 veio então com o último episódio do Chaves como uma série própria. Foi o episódio da lavadora de rolete, lembra desse? Daquela máquina de lavar na casa da Dona Florinda. O episódio se chamava Antes um Tanque do que uma Lavadora Encrencada. Ele teve uma duração de uns 20 minutos e apareceram nele o Chaves, a Chiquinha, a Dona Florinda, a Dona Clotilde, a Dona Neves, o carteiro Jaiminho e o professor Girafales. A história começa com a Dona Florinda, né, brigando com as crianças, o Chaves e a Chiquinha, que estavam toda hora ocupando o tanque com brinquedos, dizendo pra eles que o tanque da vila era pra lavar roupa. Depois apareceram a Dona Clotilde e a Dona Neves, e todas começam a brigar por quem vai usar o tanque primeiro. Passa um tempinho e a Dona Florinda entra na vila com 2 entregadores e uma caixa misteriosa, e nisso todo mundo fica curioso para saber o que ela comprou. As vizinhas também percebem que nos dias seguintes a Dona Florinda não aparecia mais para lavar roupa no tanque. Ela só sabia pendurar as roupas no varal. O professor Girafales chegou na vila e finalmente as cenas começaram a se passar dentro da casa da Dona Florinda. A máquina era aquela que tinha uns rolos em cima para torcer a roupa, lembra? Devia ser super moderna pra época, né? Lembrando que era final de 1979 e início de 1980. O episódio segue com muita curiosidade para ver a máquina funcionando. Acaba que todo mundo entra na casa da Dona Florinda e o professor faz uma demonstração da máquina funcionando. E no minuto de distração, o Chaves se empolga e coloca todo o sabão lá dentro. Porra, vira espuma e água para todos os lados, né? E quando parecia que ia ficar tudo sob controle, o Chaves esmagou o chapéu do professor, passando ele nos rolos da máquina. E aí, por fim, galera, a Dona Florinda voltou a lavar as roupas no tanque. Ela disse que devolveu a máquina porque ocupava muito espaço em casa e se arrependeu mais ainda depois que o Chaves passou a cafeteira dela pelos rolos. O curioso é que esse último episódio aconteceu sem nenhuma despedida, diferente como foi com a série do Chapolin. Aliás, você quer que eu fale do final do Chapolin? Já vai comentando aqui embaixo, ok? Bom, esse episódio da máquina de lavar foi o primeiro final de Chaves que nem tinha cara de final, né? Pô, não tinha despedida. Mas foi o primeiro porque depois disso o Chaves deixou de ser uma série independente, mas ele continuou a ser exibido na TV. Nos anos seguintes, né, nas décadas de 80 e 90, o Chaves ficou dentro do programa Chespirito, que tinha esquetes de Chaves, Chapolin, Chompiras, Dr. Chapatin, Chaparrón, né, e outros tantos personagens que o Roberto criou. Tudo feito de cenas curtas dentro de um mesmo programa. E aí, com isso, nos quadros do Chaves, rolou uma redução de cenários clássicos, como, por exemplo, a vila. Ela ficou praticamente só o pátio principal. Já não se explorava mais o segundo pátio ou a rua, e poucas vezes a série mostrava dentro da casa dos personagens. Em 1991 veio o último episódio de Chaves na Vila, que foi um remake do Banho do Chaves. Teve também redução de elenco nas histórias, nem todo mundo aparecia em todos os episódios. Ali era mais uma linha descendente do Chaves e tudo indicava que ele estava perto de acabar. Nos últimos 3 meses de 1991, o Chaves saiu da grade do programa Chespirito e só voltou perto do Natal com sketch nas 2 últimas semanas do ano. E em 1992 tiveram só mais 8 episódios de Chaves.
Todos eles na escola e eram remakes de histórias clássicas, né? A do sanduíche, presunto do nhonho, da prova de desenhos, a aula de higiene, a aula de música, a aula de geografia, a aula de prevenção de acidentes. Lembrando que era 1992. Nessa época, o Roberto Bolani já tinha passado 60 anos. Esse fato é muito importante. O Roberto começou a fazer o Chaves lá pelos 40 anos de idade. E ele era tão brilhante, galera, que ele fazia a gente esquecer que ele era um homem maduro interpretando um menino de 8 anos. Isso é pra poucos, mas aos 60 anos já estava difícil de convencer, né? O rosto e o corpo dele mudaram bastante, ele perdeu agilidade, o que é normal. Por isso é ficando cada vez mais insustentável continuar com o personagem. E o último episódio de todos foi o sketch da aula de inglês, que era um remake curtinho do tempo clássico da série. Esse episódio se passa todo na escolinha. Os principais alunos ali são o Chaves, a Pops, a Chiquinha e o Godines. As piadas são, na maioria, baseadas nas trapalhadas dos alunos com a tradução de palavras para o inglês. Tipo, traduzir amarelo para amarelo, né? Menino é boy e menina é boia. Azul marinho é blue marinho. Essas piadas que a gente já tinha ouvido. Essa sketch tem só 8 minutos de duração. E no fim da confusão dessa aula de inglês, o Chaves pede pro professor perguntar para ele como que se diz professor em inglês. Porque essa ele sabia. Daí o professor pergunta, então, como é professor em inglês? O Chaves se levanta todo confiante e responde teacher. O professor fica satisfeito e emenda a pergunta. Como é professor em inglês? Teacher! Aí o professor explica que a palavra teacher não tem gênero. Então tanto faz professor ou professor, né? Então o Chaves confirma que entendeu. Sim, professora! Eu acho engraçado até hoje. Essas piadas não envelhecem, é verdade? Aí o Girafales olha pra ele, né? Então com uma cara de tacho e enfim, acabou. E essa foi literalmente a última cena que encerrou toda a jornada do Chaves na TV. Não teve despedida nem nenhum indício que o público estaria vendo a última produção do Chaves. O programa X-Perito continuou por mais alguns anos depois disso, mas sem o Chaves. O curioso é que parar de vez com o Chaves foi uma decisão que o Roberto Gomes Bolanos tomou sozinho. Os outros atores do elenco só souberam depois que o quadro já tinha sido cortado. Claro que isso gerou discussão, brigas, disputas judiciais com alguns atores que queriam continuar trabalhando com os personagens, como por exemplo a Maria Antonieta de Las Neves, né, a Chiquinha. Mas além da parte física dele e dos outros atores que interpretavam crianças, o Roberto Bolanos também justificou o fim de Chaves com o seguinte: eles precisavam parar enquanto o público ainda gostava. Todos os atores estavam envelhecendo e como estava ficando complicado manter a suspensão da descrença, né, dali pra frente o programa seria decadente e seria desrespeitoso com o público. Era melhor então parar enquanto os fãs ainda tinham carinho pelos personagens. O curioso é que nenhuma das 2 vezes que o Chaves acabou, né, seja como série própria ou dentro do programa X-Perito, nunca houve uma despedida oficial. E talvez isso tenha sido até bom, né? Pelo menos para os fãs. Não teve um adeus. Pensando bem, ia ser muito melancólico para uma série que conquistou tantas crianças. Uma série de humor que só passava vibe boa. Uma despedida triste ia ser complicado. E você sabia desses 2 finais Chaves? Você tinha notado que o episódio da máquina e o da aula de inglês eram os finais de uma era? Pra você, o seriado merecia uma despedida com cara de final? Ou foi bom não sentir isso? Vai comentando aqui embaixo, obrigado por esse vídeo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou continuar trazendo pra vocês mais finais, como que terminou, onde que tá o elenco. Tem muita coisa bacana chegando pra você nos próximos dias. Então se inscreve, ativa o sininho pra você receber a notificação aí. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!